Começar falando sobre Léo Lins, então, Pitoli, já trazendo aqui essa informação a respeito do humorista, ele foi condenado a 8 anos, 3 meses e 9 dias de prisão em regime fechado pelos crimes de discriminação e discurso de ódio cometidos durante um show de comédia. A sentença foi proferida pela Terceira Vara Criminal de São Paulo. A condenação, além da prisão, também determina que o artista pague uma multa equivalente a 1.117 salários mínimos, com base no valor da época em que a gravação do show foi feita, além de uma indenização de R$ 306.600 por danos morais coletivos. Lins ainda pode recorrer. Essa denúncia contra o comediante foi feita pelo Ministério Público com base em trechos do show Perturbador, que estão disponíveis no YouTube, nos quais Lins faz piadas discriminatórias contra negros, homossexuais, indígenas, pessoas com deficiência, judeus, evangélicos, nordestinos e soropositivos. Isso quem está dizendo é o Ministério Público. Na sentença, a Justiça pontuou que o exercício da liberdade de expressão não é absoluto nem ilimitado, devendo-se dar em campo da tolerância e expondo-se às restrições que emergem da própria lei. Os advogados responsáveis pela defesa de Léo Lins se pronunciaram sobre a condenação do humorista por meio de uma nota oficial, na qual reforçaram os argumentos que o pedido de prisão vai contra a liberdade de expressão e garantiram que irão entrar com recurso de apelação. Léo Lins também se manifestou sobre o assunto em uma publicação nas redes sociais. Ele compartilhou uma imagem da deusa da justiça danificada. Você está vendo aí na tela da Auriverde. Ele escreveu o seguinte: essa estátua da deusa Têmis, em uma versão distinta das tradicionais, está em um palácio da justiça no Brasil. Ironia ou realidade? Arte ou crime? Pitoli. É triste, né? A sensação que ontem me deu, acredite, né? A gente está falando de humor, a gente está falando de um artista consagrado que lota teatros. Aliás, ontem nas redes sociais, inúmeros humoristas, aqueles que participam, que dividem palco com o Léo Lins, né, que sabem do valor do Léo Lins, que lota, segundo muitos desses humoristas, teatros com capacidade para 3.000 pessoas. Ontem foi um dia de tristeza, foi um dia de alerta, foi um dia de muita preocupação, porque, Olavo, a gente está vendo o chicote não mudar de mão, a gente está vendo o chicote mudar de lombo, como outro dia disse um ouvinte aqui na Auriverde Brasil. Essa preocupação dos humoristas chega ao ponto de muitos já não saberem o que vão fazer hoje no palco, porque os shows são gravados, né, o espectador que ali está, a plateia que ali está, né, está ali com o celular, muitas vezes registrando, e a gente não sabe onde isso vai parar, né? Inspirado talvez pelo PGR, o Ministério Público de São Paulo decide acusar um humorista, decide ferir a sua liberdade de expressão. Só mudou de lombo o chicote, Olavo? Vamos lá. Léo Lins é conhecido como um humorista ácido. Faz piadas ácidas dentro do seu show. Tem um canal disponível e quem quiser assistir, assiste. A questão é, quem não quer ouvir uma piada ácida, não vá ao show. Quem não quer ouvir uma piada ácida, não vá ao canal da internet. Será que nós precisamos, amigo Silvio, amigo Pitoli, amigo ouvinte, amigo João, de quem diga para nós o que nós podemos ver e ouvir? Somos imaturos, somos incompetentes, não valemos nada, nossa vontade ou nossa percepção do que é engraçado precisa de tutor, precisa de curador, que vai dizer para nós, população, amigo ouvinte, para você, o que você pode e o que você não pode ouvir. É o fim do mundo, é o fim da liberdade. Eu lembro, na década de 90, fazia graduação, final da década, em 89 para ser exato, e no Brasil era para termos acesso a um filme chamado Je vous salue Marie. Mas o governo da época disse não, censurou o filme. Nós
não poderíamos exercer nosso direito à liberdade de assistir ou não o filme. Eu lembro que no diretório acadêmico da faculdade, o filme ia ser exibido, a Polícia Federal chegou, a Polícia Federal. Porque o nosso judiciário, a nossa estrutura jurídica de segurança pública está preocupada em censurar aquilo que nós podemos censurar e dizer o que nós podemos ver e o que nós não podemos ver, como se crianças, como se incompetentes, inúteis fôssemos. E não somos incompetentes, inúteis, incapazes. Não precisamos da curadoria do governo para entender ou para saber o que nós queremos. O melhor da liberdade é mudar de canal. Silvio, a que ponto chegamos ou a que ponto podemos chegar? Até que ponto, Silvio? Olha, Pittoli, ontem, ali, começo da tarde, meio da tarde, seguindo, né, nossa jornada de trabalho, eu parei para pensar e saí da frente do computador alguns instantes, porque eu acompanhava na televisão cenas que mostravam um filho de um traficante de drogas, um outro rapaz que se diz músico, MC, sei lá o que, eu não acompanho esse gênero musical, em cima de um ônibus, ou seja, provavelmente trabalhadores, pagadores de impostos, estudantes, donas de casa, estavam lá dentro desse ônibus tentando voltar para casa, mas o ônibus é cercado por uma multidão, não era final de campeonato brasileiro, de Copa do Mundo, nem nada, atos e cenas explícitos de vandalismo, porque subir em ônibus não é algo adequado dentro de uma sociedade, né, dentro de uma civilização, e ao mesmo tempo a notícia de que esse humorista, o Léo Lins, tinha sido condenado a uma pena absurda, né, uma pena de prisão em regime fechado. O dia em que o humor recebeu uma condenação, tentar trancafiar o humor. São tempos muito estranhos esses que nós estamos vivendo, porque as duas decisões partem do mesmo judiciário, não da mesma caneta, não do mesmo juiz, mas do mesmo sistema de justiça brasileiro. Um MC que disse ter ligações com o Comando Vermelho, a segunda maior facção criminosa do Brasil, lá dos anos 1980, décadas passadas, que se espraiou para várias unidades da federação e que tem o Rio de Janeiro como seu berço. E ao mesmo tempo um humorista que faz piadas sendo condenado pela patrulha do politicamente correto que invadiu o judiciário, pela censura. E aí, ao mesmo tempo, Pittoli, a gente viu uma repercussão que vários humoristas, comediantes, personalidades do meio artístico também se manifestaram de alguma forma a favor do Léo Lins. E acho que essa condenação será reformada, assim espero. Mas por que é que essas pessoas agora talvez estejam acordando? Porque muitas delas foram favoráveis no passado a essa caçada, a essa perseguição, a essa patrulha do politicamente correto que agora tomou proporções e aí a água começa a chegar em todos os lugares. Aí eu finalizo lembrando aquele poema imortal, né, do Martin Niemöller na época do nazismo. Ele era um pastor luterano, alemão, e ele dizia, um dia levaram o meu vizinho, mas eu não era judeu, então eu não liguei. No outro dia voltaram e levaram o outro vizinho comunista. Eu não sou comunista, eu também não liguei. No terceiro dia levaram outro vizinho católico, eu também não sou católico. No quarto dia me levaram. E aí não ficou ninguém. É assim que a censura funciona. Exatamente, Silvio e Olavo. Agora, nesse ponto, Silvio, que você toca, ontem exatamente isso eu percebi, quando muitos humoristas, inclusive alguns deles se posicionando ao lado de Léo Lins, diziam escancaradamente, olha, ele faz um tipo de humor que não é o meu humor preferido, não é a minha preferência, não é o que eu entendo como o adequado para o palco, mas ele tem liberdade para fazer e a liberdade que a gente tem que defender. Ou seja, essa percepção, Silvio, realmente ela surge agora, entendo que tardiamente, porque está aí a justiça avançando. E ao mesmo tempo, Olavo, eu vou para a tua linha que é o direito, o quanto
o Supremo Tribunal Federal e suas decisões, o quanto a Procuradoria-Geral da República, liderada por Paulo Gonet, tem inspirado instâncias menores, instâncias abaixo, porque o que a gente percebe é um empoderamento, já que a palavra está na moda, né, um encorajar desses que estão abaixo, olhando para cima e falando, se ele faz, eu também posso. Se ele defende a liberdade de expressão dessa forma, tolindo, né, dizendo que essa liberdade pode e essa liberdade não pode, como eu sempre digo aqui, liberdade não se fraciona. Ou você tem ou você não tem. Única forma de você dividir a palavra liberdade é silabicamente. De resto não tem. Você tem liberdade para isso, mas não tem liberdade para aquilo. Isso não existe. Isso não existe. É o que nós vamos perder hoje nas redes sociais. Nós vamos perder a liberdade. Porque se disserem para você que você tem liberdade para isso, mas não tem para aquilo nas redes, você perdeu a liberdade. Agora, Olavo, estão inspirados nas decisões do Supremo e nas acusações da PGR, Olavo. É uma forma de calar. Imagina como um comediante pode se sentir livre, com liberdade, para fazer uma brincadeira, para fazer uma questão jocosa. E, Pitório, você foi muito feliz. Nós podemos não concordar, Silvio também, nós podemos não concordar com as piadas, com o estilo do Léo Lins, mas é o estilo dele. E se nós quisermos, nós como população, em certo momento, ouvirmos ou não, é nossa liberdade. É nossa liberdade que está caindo por terra através de um humorista. Então, e só num ponto jurídico que eu acho que é bem importante para nós entendermos. Qual é o dolo, qual a intenção de ofender ao fazer uma piada? Isso é coisa de gente recalcada. Isso é coisa de mente pedrada, recrudescida, entender que uma piada pode ser ofensiva. Não é uma piada. O intuito, o objetivo é fazer rir. Agora, é a censura. A censura, ela começou lá quando nós criticávamos, surgiu a expressão, né? Desinformação, discurso de ódio. Desinformação, nós não concordamos com desinformação nem com discurso de ódio, mas isso não é crime. Se você quiser manifestar o seu ódio falando, criticando duramente um governo, criticando um poder, é sua liberdade. Nós fomos criados, é histórico, nós criticarmos políticos, criticarmos poderes, mas isso está acabando. Isso está acabando, num gerúndio, acabando. A expressão discurso de ódio foi magnificada, foi entronizada. A expressão desinformação recebeu o mesmo tratamento. Para quê? Para nos calar. E a raiz desse calar está exclusivamente baseada na direita, que fala pelas redes sociais. E hoje nós podemos enfrentar uma decisão que tentará calcificar esse poder, essa liberdade, calcificar a democracia. Hoje pode ser um dia muito triste. Silvio, teve um ponto interessante ontem durante todo o dia, ainda tratando de Léo Lins, que foram várias gravações, edições que mostravam o Léo Lins. Eu não sei quanto tempo ele tem de carreira, eu não sigo o Léo Lins nas redes, eu não sou uma pessoa que conheço o trabalho a fundo do Léo, né? Sei o que ele faz, respeito o trabalho do Léo Lins, mas eu não sei há quanto tempo ele está na lida, na jornada. Mas nitidamente são vídeos antigos, talvez 10, 15, 20 anos, não sei quanto tempo. E que ele já fazia a mesma coisa, o mesmo tipo de piada, inclusive próximo daqueles que ele usava para fazer a sua piada. Deficiente visual, deficiente físico, pessoas que estavam ao lado dele do palco, brincando, agradecendo por fazer parte daquele momento, transformando aquela deficiência, né, num momento de diversão para todos, ou seja, com a concordância daqueles que estavam ali ao seu lado. Mas o que me chamou a atenção, Silvio, os vídeos que datam 10, 15, 20 anos provavelmente, mostram que Léo Lins sempre fez a mesma coisa.
O que mudou foi a justiça, Silvio. Sem dúvida, e acho que você foi muito feliz quando disse que o juiz, ele olha para cima, ou seja, se o Supremo Tribunal Federal, se os 11 togados, a última corte recursal do país, age assim, imediatamente ele tem um espelho, ele tem a quem seguir, ele tem jurisprudência, inclusive para seguir em alguns casos. Então essas decisões, elas começam a acontecer em primeira instância. E é sempre assim. Grandes exemplos, nós tivemos o grande exemplo da Lava Jato, por exemplo. E aí, na época, a Lava Jato correu muito bem durante 7 anos. E durante muito tempo ouvia-se a expressão pequenas lava-jatos, lava-jatinhos que estão acontecendo nos estados. Por quê? Era o exemplo do combate à corrupção, o bom combate, chegando lá na ponta. E agora o que nós temos? Nós temos um Supremo Tribunal Federal que defende a censura, essa decisão que sairá hoje, esse julgamento, decisão que eu imagino seja de maioria, né? Esse julgamento que ocorrerá hoje é a censura disfarçada. Nada mais do que censura disfarçada. Porque eles vão usurpar uma prerrogativa constitucional do Congresso, que é legislar simplesmente por causa da proximidade com a eleição do ano que vem. Então, como você disse, esse humorista, eu confesso, também não conheço o trabalho dele com profundidade. Uma ou outra coisa eu esbarrei nas redes sociais durante o tempo. Mas ele tem o direito de fazer. Assim como outros humoristas consagrados faziam isso no passado. Vamos lembrar dos Trapalhões aqui. Vamos lembrar do Chico Anísio. Vamos lembrar do Cacete e Planeta, do Bussunda. Quantos... você pode não gostar. E ali eles estavam na televisão. Agora, nós estamos falando de alguém que está em cima de um palco e que para assisti-lo é preciso pagar ingresso. Ou seja, você optou por consumir aquele tipo de conteúdo. Se você não gostou, você levanta da cadeira e vai embora. Assim como é com o cinema. Se você não está feliz com o filme que você está assistindo, você levanta e vai embora. Mas quando você parte para a censura não tem rédeas, não existe meia censura. Censura é censura, é cerceamento de um direito fundamental, que é o direito à liberdade. Acho que a gente vai falar aqui do Supremo, Pitoli, ao longo do programa, para eu não avançar aqui, mas é disso que se trata. É daquele momento em que o Supremo decidiu dar um passo, ou o seu puxadinho eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral, naquele 20 de outubro de 2022, quando a ministra Carmen Lúcia, envergonhada, falou: olha, o que nós vamos fazer com a produtora Brasil Paralelo, proibindo um documentário sobre a facada que o presidente Bolsonaro levou em 6 de setembro de 2018, é censura prévia. Mas vai ser só até segunda-feira. A segunda-feira nunca chegou.